né? E hoje nós vamos falar de um personagem que talvez não tenha muita relevância, não tem uma história específica, mas creio que a gente pode pincelar algumas verdades, para que a gente possa, de certa forma, colocar em nossos corações e praticarmos esta verdade bíblica. Eu queria ler 3 versículos em 3 livros diferentes da Bíblia. O primeiro versículo que eu queria ler está lá em Colossenses capítulo 4, verso 14. Eu queria que colocasse aí, por favor. Olha o que diz a palavra. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Vamos passar para Filipenses 1:24. 1:24. Que diz o seguinte: mas por vossa causa é mais necessário. Desculpa, é Filemon. Filipenses não, Filemon. Filemon 1:24. Que diz o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora vamos passar para 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo 4:10, que diz o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É só essa primeira parte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar aqui que, em meio a esta palavra, o teu nome seja engrandecido e glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vocês perceberam que nesses 3 versículos nós falamos de um personagem chamado Demas. Demas, você percebe que ele é citado pouco. Ele é citado apenas nesses 3 versículos. Então se fala pouco desse personagem. A gente percebe que é uma referência pequena. Mas acreditem, através desses 3 versículos, nós podemos tirar aqui algumas coisas relevantes que podemos tirar como lições para os dias atuais. Eu vejo grande relevância na vida deste homem. Porque se nós olharmos em Colossenses, onde nós citamos, você pode colocar lá de novo, Carmen, por favor, 4:14. Demas é citado como cooperador de Paulo. Ele saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Isso aí é Paulo falando. É Paulo falando para uma carta em que estava com ele Lucas e Demas. E nós podemos perceber que Demas foi aquela pessoa que andou com Paulo. Ele foi aquele discípulo de Paulo. Ele foi aquela pessoa que, se ele andou com Paulo, se foi aquela pessoa que estava com Paulo, andando no mesmo caminho, ele se converteu. Demas foi aquela pessoa que se converteu. Então, se ele se converteu, ele teve essa experiência da conversão. Ele teve essa experiência do novo nascimento. Demas, eu entendo aqui que foi batizado. Ele viveu na igreja. Ele teve a vida de igreja. Ele foi, ensinado. Ele viu coisas, ele participou de coisas. Eu percebo aqui que ele conheceu a igreja de Cristo no seu início. Naquele início espetacular, né? Onde teve um crescimento de uma forma muito poderosa, mas também teve aquela perseguição. E Demas foi aquela pessoa que participou todo esse estágio, ou seja, ele se envolveu. Eu vejo que Demas, ele viveu aquele primeiro amor da conversão.
Ele viveu para Cristo. Ele estava junto com Paulo. Em Filemão, nesse versículo de Filemão 1:24, a gente percebe que Paulo está dizendo aqui que Demas foi um dos seus cooperadores. Ou seja, o que significa ser cooperador? Parceiro. Aquele cara que participou da jornada. Um discípulo. Ele participou de grandes coisas que Paulo viveu. Eu entendo que ele viu grandes milagres. Ele participou de grandes milagres na jornada de Paulo. A gente percebe que Paulo foi aquela pessoa que ele viveu o evangelho, pregando a palavra. Ele, de certa forma, também ele sofreu por conta do evangelho, mas também Paulo viveu coisas extraordinárias no evangelho. Ele viu gente sendo convertida, ele viu igreja se abrindo. Ele viu pessoas, recebendo o milagre que veio da parte de Deus. Então eu vejo que Demas, ele trabalhou na obra junto com Paulo, presenciou milagres, experimentou coisas grandiosas. Ele foi essa pessoa que viveu a obra, dando a sua própria vida em favor do reino de Deus. Ele se doou. Ele foi participante. Ele não foi aquele mero irmão que só participou assistindo cultos. Não. Ele foi aquela pessoa que ele saiu das quatro paredes. Antigamente as igrejas naquele tempo viviam em tendas, ou então viviam em casas. E ele saía nas ruas, evangelizando, abrindo igrejas. Então ele foi essa pessoa que foi um grande cooperador. E por fim, em 2 Timóteo 4:10, a gente vê um lamento de Paulo. Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Então a gente vê esses três estágios: o do encontro, daquele discípulo que estava junto, participou de grandes coisas, que ele se converteu. Ele foi aquela pessoa que teve o seu primeiro amor, batizou, iniciou uma carreira maravilhosa. E ele continuou bem. Ele se tornou um discípulo. Com certeza ele foi discipulado por Paulo. E foi aquele parceiro, cooperador da obra. Mas Paulo, quando estava perto da sua morte, ele declara algo que pode chamar as nossas atenções aqui, a nossa atenção. Que esse lamento de Paulo dizendo: Demas me abandonou. Por quê? Porque ele amou o presente século. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui um contraste na vida de Demas. E esse contraste cria lições mais fortes para nós sobre perseverança e vigilância espiritual. É o que eu quero trazer. Demas, ele nos ensina isso. A vida de Demas, apesar de ser poucos versículos, mas traz grandes coisas em relação à perseverança e vigilância espiritual. Então eu queria citar aqui algumas questões que fazem parte, que fez parte da vida de Demas e que também pode fazer parte das nossas vidas. E eu queria que vocês prestassem muito atenção. A primeira coisa que nós podemos tirar a respeito desses 3 versículos é o seguinte: a vida cristã, queria colocar-se aqui, a vida cristã não é sobre o que fizemos no passado, mas sobre permanecer até o fim. A constância vale mais que o brilho inicial. Amém por isso? Gente, é possível nós começarmos bem e terminar mal. Essa é a grande questão. Essa é a questão que nós precisamos tomar muito cuidado. A gente já, a introdução nos mostrou aqui que Demas começou como companheiro de ministério, alguém de confiança de Paulo. Mas essa experiência, essa cooperação de Demas,
não garantiu a sua permanência fiel na obra de Deus, na presença de Deus, numa vida com Deus. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Assim como Demas, nós também somos como Demas. Pessoas que são vulneráveis, frágeis, inconstantes na fé. E a gente precisa reconhecer quem nós somos. Ninguém aqui, irmão, ninguém aqui é forte o suficiente para terminar bem. Apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10. Ele diz o seguinte: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Eu percebo que Paulo, citando isso, eu imagino que eles não apenas viu Demas saindo do propósito. Ele deve ter visto outros também. É o caso de nós. Quantos de vocês conhecem que viram gente iniciando bem e hoje está afastado? Não quer nem saber de Deus. Eu lembro que, vocês sabem que eu me converti nessa igreja. Aqui que eu tive um encontro com o Senhor. Teve pessoas que foram meu exemplo, eu queria ser como elas. Meu primeiro ministério foi ali no Boas-Vindas. E eu tinha um sonho de estar no Boas-Vindas. Eu queria ficar nos Boas-Vindas. E eu via gente, eu queria ser igual a esse homem. Sumiu. Então, pessoas que foram exemplos, talvez para nós, hoje, estão afastados, irmãos. Mas a questão que eu não quero que nós focamos para as pessoas que se afastaram. A gente tem que focar em nós. Em nós. Porque nós corremos esse risco. A Bíblia fala que nos direciona, em que mesmo o apóstolo Paulo dizendo, aquele que está em pé, cuidado para não cair, isso Paulo está demonstrando que nós precisamos ser vigilantes. E acima de tudo, humildes, para reconhecermos que somos frágeis, irmãos. Aqui, todo mundo é frágil. Ninguém é forte o bastante para terminar bem. Para terminar bem. Muitas pessoas se apegam no conhecimento. Muitas pessoas se apegam na vivência da igreja. Muitas vezes, pessoas se apegam no trabalho do ministério, mas isso não garante ninguém. Porque existem hoje grandes pregadores que conhecem a palavra muito mais do que nós. Gente que está afastado. Tem gente que canta bem, que cantou toda a vida, e hoje não está mais na igreja, não está mais no propósito. Hoje pessoas tiveram experiências maravilhosas, oravam milagre, tinha o dom de orar e o milagre acontecer, não estão mais na presença. Por quê? Porque elas fizeram algo que elas caíram. E eu entendo que a vigilância não é você ficar, com medo, atento. Não. Você reparou se quando você quer vigiar sua casa contra um ladrão, você tranca a casa e tal? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma vigilância espiritual. Aquele que você tem que buscar a Deus todos os dias e olhar para a sua vida e ver como é que está o seu coração. Se você está vivendo o propósito do Senhor ou não. Eu entendo aqui que a vigilância espiritual depende muito mais de Deus do que as nossas atividades ministeriais. Então a igreja precisa entender que essa vigilância espiritual a gente busca em Deus, porque é Deus que nos fortalece para continuarmos no propósito. Amém por isso? É assim, irmãos. A gente não se fortalece trabalhando na obra. Não é assim. Não é. Eu não me fortaleço espiritualmente preparando uma mensagem para trazer para a tua igreja. De certa forma, isso traz, sim, um conhecimento. Isso traz uma relevância, uma reverência para mim. Mas isso não é suficiente. O que é suficiente para manter-me eu de pé é uma busca diária com Deus.
É uma busca com Deus. É se você revestindo, se humilhando na presença do Senhor, dizendo que eu não sou nada sem a tua presença. A minha fonte de força está no Senhor. Eu vou continuar de pé, é por causa do Senhor, não é por causa da minha força, não é por causa do meu conhecimento, não é por causa do meu envolvimento na igreja. Mas o que vai me manter de pé é a tua presença em mim. É a tua vida sendo algo poderosa dentro do meu interior. Amém? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Então essa é a primeira coisa que nós podemos tirar da vida de Demas. A segunda coisa que podemos tirar aqui de Demas está lá. O coração é sempre disputado. Eu tirei disso. O coração é sempre disputado. Sempre será disputado, meus irmãos, o nosso coração. O nosso coração sempre tem uma disputa ali. Não tem jeito. Já reparou isso? No nosso coração nunca ele é sólido demais. A gente sempre divide os nossos sentimentos. E uma das coisas que atrapalhou Demas e que pode atrapalhar a igreja do Senhor é o amor ao mundo. Amor ao mundo. Porque nós podemos que ver, Demas foi aquele cara que amou o presente século. O lamento de Paulo veio em relação a isso. Então, irmãos, o amor ao mundo, nós podemos perceber, é uma das maiores ameaças à nossa fé. Uma das coisas mais poderosas para nos afastar da presença e do propósito do Senhor é o amor ao mundo. Paulo disse aqui, Demas o abandonou por amar o presente século. Ou seja, Demas amou as ofertas do mundo. Demas amou as seduções. Demas colocou algo que era prioritário no coração dele e colocou Deus em segundo plano. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque vivermos esse mundo é gostoso, é bom, é bom. Quem é que não gosta de usufruir deste mundo? Eu estou falando de coisas lícitas. Quem é que não gosta de ir para uma praia, irmão? Não é maravilhoso isso? Andar num carro bom, visitar lugares, né? Quem não gosta de ir para um restaurante bom? Isso é coisa maravilhosa, e é bênção nós usufruirmos disso. Mas o grande problema é a inversão disso, irmão. A gente colocar isso como prioridade nas nossas vidas. E quando nós colocamos essas coisas como prioridade, você pode ter certeza de uma coisa. A gente vai se afastando de Deus aos poucos. Aos poucos. Aquele que servia mais a Deus, já não consegue mais, sabe, servir a Deus constantemente como servia antes. Eu vou citar aqui o exemplo do Davi, do meu filho, essa semana. Você me desculpa expor você aqui. Mas ele é envolvido, né, com a igreja. Ele está cantando, cantou, está ministrando hoje. E domingo que vem está escalado de novo. E ele citou uma coisa que eu já estava com essa palavra em mente. Eu falei, olha, o que o Davi disse? Falou, nossa, pai, tem uma programação semana que vem para eu fazer. E eu queria muito ir. Mas eu tenho um ensaio do Natal. Eu tenho que participar do louvor e tal. Eu falei assim, filho, eu sei que a gente tem esse desejo de usufruir as coisas. Temos. E isso é lícito, não é errado. Mas eu falei assim, mas aonde Deus está testando, onde é que está seu coração? Onde é que está seu coração? Seu coração primeiro está em Deus ou está na sua diversão? Está vendo? Tanto que é uma coisa bem sutil. É errado ele se divertir? Não é errado. Aí eu coloquei, eu falei assim, você tem que ver onde é que está seu coração. Qual é a sua prioridade hoje? Então eu coloquei ele à prova. Qual é a sua prioridade? Sabe por quê, irmão? Porque nós que estamos envolvidos, que nós temos um propósito de Deus a seguir, a gente paga um preço. A gente paga um preço, mas esse preço não pode trazer tristeza para nós. Esse preço que nós pagamos tem que trazer para nós um sentimento de privilégio. Por quê?
Porque a Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Muito pelo contrário, nós somos a luz deste mundo. Esse mundo é trevas. Nós fazemos parte de um mundo que jaz do maligno. Aquele que se converteu, que foi batizado, que crê em Jesus, ele sabe que a vontade de Deus não é você está com o seu coração totalmente rendido a este mundo. Mas primeiro, nós estamos inseridos a este mundo, não só apenas para usufruir, mas primeiro, fazer a vontade do Senhor. Então é esse que é o embate que nós temos em relação a sermos cristãos aqui. E ser cristão não é fácil, irmão. Ser cristão é um preço. Mas só que quando nós temos essa convicção de que, em primeiro lugar está Deus em nossas vidas, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, as coisas do mundo ficam à parte, ficam em segundo plano. O primeiro plano é fazer a vontade do Senhor, mas quando nós invertemos essa situação, já é o primeiro passo de um afastamento de Deus. Quando nós não deixamos de priorizar as coisas de Deus e colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, é um primeiro passo, já que o seu coração já não está totalmente rendido a cumprir o propósito do Senhor. Aí eu volto lá atrás. Por isso que a gente precisa vigiar os nossos corações. Vigiar os nossos corações. É muito bom todos nós aqui fazermos uma consulta em nossos corações diariamente, dizendo: Senhor, aonde está a minha prioridade? Aonde? O que está me atraindo nos dias atuais? Eu não quero que você olhe lá para trás, não. Acho que todos nós já tivemos a nossa vida passada, experiências maravilhosas. Mas aquilo que passou, passou, irmão. O que vale é o hoje. O que vale é o agora. Qual é a nossa prioridade? Como é que está o nosso coração? A gente precisa perceber que quando o mundo se torna mais atraente do que cumprir a vontade do Senhor, já é o primeiro passo para um desvio que já aconteceu na sua vida. É o que nós podemos tirar na vida de Demas. O coração de Demas estava em conflito. No coração dele havia uma disputa. E essa disputa acontece conosco também. Você acha que é todo dia que eu quero estar aqui, irmão? Você acha? A vida com Deus não é a base de sentimento. É a base de uma convicção. Muitas coisas já deixei de ter vontade de fazer e não fiz. Terceira coisa. Vamos colocar aí na projeção? Nós podemos tirar sobre a vida de Demas. O que aconteceu na história de Demas. A igreja, o ministério e até os relacionamentos pessoais podem ter perdas. Amados, outra coisa que é interessante nós sabermos. Nem todos que caminham conosco permanecerão ao nosso lado. Nem todos. Da mesma forma como Paulo enfrentou a deserção, nós também enfrentamos ou podemos enfrentar. Agora, essas perdas não significa que falhamos, embora a gente pense nisso, né? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, né, já não estão mais conosco nessa comunidade. Isso afetou meu coração. Deixou triste. Um sentimento de... Houve muitos sentimentos, né, de incompetência, de um monte de coisa. Né, deixou meu coração triste. Mas muitas vezes essas perdas que nós temos ao longo dessa vida, não falo não só apenas, né, na igreja, ministério, mas estou falando de relacionamentos pessoais também, elas não significam que falhamos, mas significa que cada pessoa faz as suas próprias escolhas. Demas escolheu, irmão.
Demas escolheu sair de perto de Paulo. Eu entendo que Demas ali, ele foi... Cara, se uma pessoa que era apta a ensinar, apta a dizer histórias maravilhosas, essa pessoa foi Paulo. Paulo tinha conhecimento, e muito conhecimento. Experiências, muitas. Isso não atraiu totalmente o coração de Demas. Demas resolveu o quê? Abandonar o companheirismo de Paulo. O companheirismo de Paulo já não foi mais atraente. Então essas coisas, esses afastamentos, né, faz com que é uma coisa que é um fato que acontece em nossas vidas, que geralmente dói em nossos corações, mas acontece, tanto para o bem quanto para o mal. Eu confesso a vocês que eu tenho alguns amigos na minha infância que até hoje, eu tenho mais de 20 anos que eu não tenho contato, amizade. Já tentei, mas eles me rejeitam, não querem mais saber de mim, mas faz falta, sinto saudade. Sinto saudade mesmo. Mas eles não quiseram a minha amizade mais. Ou porque talvez eu esteja servindo ao Senhor, ou então porque eu sou chato mesmo. Eu já não sou aquela boa companhia. Mas o fato é que existem essas questões. Existem pessoas que não querem mais andar com você. E nós podemos ver isso na vida de Demas. Olhando para a Bíblia, em relação a companheirismo de ministério, a gente percebe que, na primeira viagem missionária, quem andou junto? Paulo e, vamos ver, os conhecedores da Bíblia. Quem foi o primeiro companheiro de Paulo na Bíblia, na missão? Começa com B. Barnabé, gente. Barnabé. Foi aquela pessoa... Depois você vê que Barnabé, quando teve aquela confusão com João Marcos, Paulo teve aquele problema com João Marcos, o que aconteceu? Barnabé se afastou de Paulo e começou a caminhar com João Marcos. Então aconteceu uma separação de Barnabé e Paulo. E Barnabé não foi mais citado na Bíblia. Né? Então não teve mais esse companheirismo. O fato é que a igreja, o ministério e até relacionamentos pessoais podem ter perdas. Mas essas perdas fazem parte da nossa vida. Quarta coisa que nós podemos aprender na vida de Demas. Vivência cristã não depende de ambiente, mas de decisões pessoais. Tá? Ou seja, não basta estar perto de pessoas espirituais, irmão. Não basta. Nós como cristãos, precisamos cultivar a nossa própria devoção. O que segura a gente no propósito do Senhor é a nossa experiência com Cristo, com Jesus. Você já reparou que hoje a gente vive um tempo, uma geração em que a igreja é lotada quando tem um pregador bom? Ah, gente, eu estou rindo de mim, sabe? Porque se eu fosse bom, estava lotado isso aqui. Mas é verdade, hoje a gente vive uma geração em que as pessoas querem ouvir aquelas pessoas que agradam o coração delas. Tem uma igreja específica em Goiânia, que eu lembro que ela estava vazia, um tempo atrás. E trouxe um pregador de fora, que ele ficou pastoreando 2 anos, a igreja lotou. Aí depois que ele foi embora, a igreja acabou de novo. Rapaz, aí eu fico olhando, será que é o pastor, o bom pregador, que segura a pessoa no propósito do Senhor? Não é, irmão. Não é. O que segura a pessoa no propósito, na vida com Deus, é Jesus. É a experiência com Cristo. Aquele que tem experiência com Cristo, ele se adapta em qualquer lugar. Ele entendeu que a vida dele
cristã não depende de um pastor ou um bom pregador, mas a vida dele depende de Cristo. Se esse pregador morrer, a vida dele espiritual também vai morrer? Não tem lógica isso, mas isso tem acontecido. Tem acontecido. Aí eu fico vendo, é onde eu costumo dizer que a vida espiritual hoje, nos dias atuais, irmãos, está muito supérflua. Está muito rasa. As pessoas pensam, elas olham para um líder como uma divindade espetacular. Oh, que homem de Deus. Tire isso, irmão, essa imagem. Todo homem é falho. Perfeito é só Jesus. O que garante a sua permanência no propósito do Senhor é a sua experiência com Deus. Não é a igreja em si. Se fosse assim, Demas jamais tinha abandonado Paulo. Porque Paulo era o cara. Se tinha um cara que era famoso ali naquele tempo, era Paulo. Mas o conhecimento, a pessoa, a companhia de Paulo não foi suficiente para Demas. Tome cuidado com isso. Tem umas coisas assim que a gente tem as nossas particularidades. Uma das coisas que eu não gosto é quando... cara, eu só vou no culto no dia que o pastor fulano de tal vai pregar. Porque eu não gosto da palavra do outro pastor. Cara, isso aí é um movimento de uma igreja rasa. E como nós somos líderes dessa igreja aqui local, a gente não pode ter isso aqui no nosso meio, não. Eu prefiro um, prefiro o outro. Isso é errado. Quem é seu verdadeiro pastor é Jesus. É Ele que te conduz, é Ele que te firma, é Ele que faz você cumprir o propósito. A mensagem em si é boa. Ela fortalece os nossos corações, fortalece, nos dá uma direção, nos dá. Mas ela não é suficiente para segurar o seu coração. O que segura o seu coração no propósito do Senhor é a vida de Cristo em você. E isso não depende de pregação, depende de você com Jesus. Isso é uma relação entre sua e Deus. Quinto, que nós podemos tirar em relação a Demas. Onde não há renúncia, haverá queda, viu? O que não matamos, nos mata. Tire isso para você. Demas amou o mundo. Sabe por que ele amou o mundo? Porque totalmente nunca se rompeu com o mundo. Você já reparou, vocês repararam na história do povo do Egito? Do povo de Deus lá no Egito? O que eles clamaram a Deus? Tira-nos daqui. A gente já está sofrendo um bocado de ano. E a gente está sofrendo. A gente quer sair das agarras aqui desse faraó. E a gente... Eu vou fazer de novo aquela inversão, né, para nós entendermos aqui. Que o Egito simboliza o mundo. Tá? Faraó é a presença do diabo. Ok? Na presença daquele povo. E aquele povo queria sair do mundo. Queria sair da presença do príncipe daquele mundo, que era o faraó. E faraó ali fazia com que o povo de Deus se tornasse o quê? Escravo deles. Escravos dele. Então, e esse povo clamou, estava sofrendo todos os dias. E Deus ouviu lá do céu. Peraí, eu vou salvar esse povo. Esse povo tem 400 anos que está aqui sofrendo. Eu, diante da minha misericórdia, eu estou vendo a miséria desse povo. Com o meu coração rendido a eles, eu vou tirar esse povo desse lugar. E tirou. Aí se você for lá ver lá em Êxodo, né, aquela passagem lá de Êxodo, quando Deus usou Moisés para libertar aquele povo que estava cativo no Egito, o que aconteceu, irmãos? O povo hebreu começou o quê? A murar, cara, reclamar, querendo, nossa, nós estamos passando por isso, eu queria voltar lá para o Egito. Porque lá no Egito eu estava comendo as iguarias do Egito, eu estava experimentando as coisas boas do Egito.
Então, ou seja, eles experimentavam as coisas do mundo. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E essa analogia toda, irmãos, acontece conosco. Muitas vezes nós entramos para a igreja, a gente tem um encontro com Cristo, a gente teve aquela experiência da conversão, do novo nascimento, a gente desceu as águas, aí a Bíblia nos diz que quando nós descemos das águas, a gente morre para o mundo, e quando nós saímos das águas, a gente nasceu de novo. Nasceu como filhos de Deus para vivermos o reino de Deus. Mas só que as coisas do mundo não saíram da gente. A gente continua tendo os mesmos desejos, as mesmas vontades. E a vontade do Senhor na Bíblia, ela é revelada. Ela não se baseia nos nossos sentimentos, mas numa revelação que vem da palavra do Senhor. O que a palavra diz? Em relação a muitas coisas, irmãos. A relação à carne, a relação ao nosso caráter. Né? A relação da carne é nosso pecado, é impudicícia. Em relação ao nosso caráter, é mentira. Aquela pessoa que é hipócrita. E muitas vezes essas coisas não afastou da gente, não saiu da gente. Muitas vezes nós nos convertemos. E o que acontece? A gente quer continuar pecando. A gente quer experimentar as coisas da carne. E muitas vezes o nosso caráter também não mudou. A gente continua mentindo. A gente continua sendo hipócrita. A gente não consegue amar como a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que o amor não é sentimento. O amor, sentimento, vive no mundo. Agora aqui é o amor, razão, ágape. Ele é muito mais do que sentimento. É um preço. E a gente não continua, não faz isso. Aí eu me pergunto, será que a gente se converteu de novo? Ou porque esse Egito, esse mundo não saiu de nós? E quando esse mundo ainda não saiu de nós, é por quê? Porque a gente ainda não matou esse mundo que está dentro de nós. E quando a gente não consegue matar, irmão, a gente vai perder. A gente não pode brincar. A gente perde. Uma das coisas que o cristão ele precisa aprender a fazer na sua vida é renunciar ao mundo. Todos os dias. Porque a gente vive no mundo. A gente vive nesse mundo. E se você entender que a falta de renúncia sempre cobra um preço. Haverá um preço. E esse preço é caro. Sexto. Já estou passando para o final. Vigiar as pequenas concessões é mais importante que combater os grandes pecados. Amém por isso, irmãos? Porque a gente, muitas vezes, eu vejo que Demas não caiu de um dia para o outro. Eu vejo que Demas não foi aquele cara que era firme aqui na igreja. Um exemplo, né? Aquela pessoa que era firme aqui na igreja. Aí, de repente, trai a esposa. Né? Eu vejo que a queda, ela começa pequenininha. É um processo. É processo. E muitas vezes nós valorizamos as grandes coisas. É a mesma coisa do pecado. Você já reparou que a gente valorizamos pecados? E pecado é um só, irmão. Aquele que mata, aquele que mente é uma coisa só. Aquele que adultera, aquele que faz coisas erradas em relação à carne e faz um pecado e pratica um pecado diante do seu caráter, ou seja, uma pequena mentira, é a mesma coisa. Aquele que tem um pensamento impuro está pecando igual um homicida diante da presença do Senhor. Demas, ele não caiu, ele não saiu do propósito do Senhor através de grandes coisas. Foi crescendo dentro dele, crescendo dentro dele. E é por isso que eu tirei essa frase. A gente precisa aprender a vigiar as pequenas coisas. Pequenas concessões.
Tome cuidado. Muitas vezes a gente usa pequenas coisas para nos beneficiar. Meu irmão, o crente, ele tem que viver sim, sim, não, não. É o que a palavra de Deus nos diz a dizer, a viver. É assim que nós somos ensinados diante da palavra do Senhor. E eu vejo aqui que Demas não caiu repentinamente. Primeiro, ele arrefece o favor. Depois, ele diminuiu seu compromisso, até que aconteceu o abandono. Está vendo como é que foi? Começou talvez com uma pequena mentira. Talvez ele, e por conta dessa mentira, ele foi ganhando, foi, sabe, abrindo coisas e tal. Aí aquela coisa de servir a Deus já não foi mais atraente. Já começou a perder o gosto. Já começou a perder o prazer. Aí depois ele perdeu o prazer. Ele falou, não quero saber disso mais não. Pequena coisa. Vamos tomar muito cuidado com as pequenas coisas. Amém, queridos? E por fim, queria chamar aqui os irmãos do louvor. Para terminar, Demas não é uma sentença, tá, irmão? É um alerta para a igreja do Senhor. Diferente de Judas, eu vejo aqui, com Demas a gente não sabe o que aconteceu com ele. A Bíblia fala que Judas não se arrependeu. Judas saiu e se perdeu. Demas a gente não sabe. Talvez Demas tenha se arrependido, mas a Bíblia não diz. Mas eu entendo que se nós não sabemos o futuro de Demas, mas eu entendo que mesmo quando as pessoas se afastam, elas podem retornar. Por isso que eu vejo que a história de Demas para nós nos dias atuais não é uma sentença, mas é um alerta para todos nós. Eu não sei como é que está o seu coração, irmão. Não sei mesmo. Mas tome cuidado, tá? Tome cuidado. Tome cuidado. A gente fala muito da graça de Deus. E o nosso Deus é um Deus cheio de graça. Mas o pacote da graça vem também o juízo de Deus. A Bíblia fala que a porta é, o caminho é estreito, tá? É importante nós sairmos daqui, e o aprendizado que Demas nos dá, vamos ser vigilantes. Vamos consultar os nossos corações. Mantenha a sua vida espiritual acesa. É importante nós examinarmos os nossos corações todos os dias e cultivar esse exame. É importante nós olharmos para essa palavra e entender que nós precisamos fugir das seduções sutilmente destruidoras. A Bíblia fala que nós somos sal e luz deste mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos olhos. O Sermão do Monte, Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em quê? Em trevas. É importante nós tomarmos cuidado em relação a isso. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Está vendo que Demas, apesar de 3 versículos, nos traz grandes verdades, pelas quais nós precisamos nos examinar e olhar para elas, para que nós não venhamos praticar algumas questões que ganham os nossos corações. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Se essa palavra falou ao seu coração, eu peço uma coisa a ti.
Examine-se a si mesmo. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Senhor, eu quero orar aqui, mediante esta palavra, e dizer o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pó, o quanto nós necessitamos da graça, do poder, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, ajuda-nos a ter essa compreensão de olharmos para nós mesmos todos os dias, examinarmos a nós mesmos e principalmente renunciar a muitas coisas que nos afastam de Ti. Portanto, eu quero clamar a direção do Senhor sobre nós e que nós possamos aqui, Senhor, sermos impactados e direcionados pelo Senhor a olhar para nós mesmos e viver, né? E ter essa vontade, esse desejo de viver o Teu propósito todos os dias até a consumação do século. Amém e amém. Aleluia.